Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de zoologia de fungos e animais invertebrados. E hoje nós falaremos de plateumintes, o terceiro filo na escala evolutiva e o primeiro de animais triblásticos, ou seja, com os 3 folhetos embrionários. Essa aula, então, ela está estruturada primeiramente numa introdução ao grupo com as características gerais, e aí nós entramos realmente no plano corpóreo básico deles, falando de cada sistema, e terminamos falando das 3 classes principais. Há uma 4ª classe que vai ser mencionada ao longo da aula, mas sobre a qual nós não vamos nos deter, porque é de parasitas de animais que não humanos. Mas as 3 classes, então, que abordaremos, Turbellaria, que são animais de vida livre, e Tremátoda e Cestoda, ambas também parasitas. Bem, os plateumintes, o nome deriva do formato do corpo deles. Eles são vermes achatados, ou seja, platis é chato, eumintus é verme. A definição de verme seria de um animal que é muito mais longo do que largo e de largura relativamente uniforme. Então vocês podem ver que diversos animais se enquadram nessa categoria vermes, entre aspas. Esses daqui eles são achatados, e daí o nome do filo plateumintes. Esses animais, muitos deles são parasitas, e algumas formas parasitas, inclusive a popular solitária, que é parasita de humanos, podem chegar a muitos metros de comprimento. Mas a maioria dos animais de vida livre é relativamente pequena. Então eles medem os de vida livre mais ou menos de 1 milímetro de tamanho, ou seja, animais realmente diminutos, a cerca de 60 centímetros, mas como eu disse, várias formas parasitas alcançam vários metros de comprimento. Há cerca de 20 mil espécies, e essas 20 mil espécies estão divididas em 4 classes. A primeira delas, a classe Turbellaria, ela abrange todos os plateumintes de vida livre. Vejam, essa classe, ela compreende diferentes linhagens de plateumintes e, portanto, ela não é considerada monofilética de acordo com os critérios atuais, então é um grupo que não seria válido. Mas, para fins didáticos, ela é bastante importante de ser mencionada. Além deles, nós temos os Tremátoda, do famoso Schistosoma mansoni, causador de esquistossomose em humanos. Eles são parasitas principalmente de vertebrados. Temos os Monogenia, que são ectoparasitas de peixes, apresentam uma estrutura na parte posterior do corpo exatamente para adesão ao hospedeiro, e nós não vamos falar deles porque é apenas ectoparasitas de peixes, então tem uma importância para nós bastante restrita, comparado com os outros grupos. E o 4º grupo, Cestoda, aí as solitárias, são parasitas de mamíferos bastante importantes. E olha, todos esses grupos, inclusive os monogênia que nós não vamos falar, apresentam inúmeras adaptações à vida parasitária. Vocês vão ver que realmente chega a ser fascinante, né, como esses organismos evoluíram para o mal, vamos dizer, entre aspas, porque eles estão extremamente bem adaptados à vida parasitária. Com relação, então, às características gerais, e vejam, para essas características gerais, eu vou me focar mais em Turbellaria, mais nos de vida livre, porque os parasitas frequentemente apresentam tantas modificações que eles fogem completamente desse plano. Só para vocês terem uma ideia, o Cestoda não tem nem tubo digestivo, absorvem todos os nutrientes diretamente pela pele do intestino do hospedeiro. Então, isso daqui se refere principalmente às formas de vida livre, principalmente aos turbellários. Bem, todos eles são animais, então, com simetria bilateral, o que é bastante importante, primeiros animais a apresentarem simetria bilateral e, portanto, a terem uma região anterior diferenciada e uma posterior e uma superfície dorsal e ventral. Isso em comparação com os animais que nós vimos antes que apresentavam simetria radial. Então, que todas as superfícies ao redor do corpo eram basicamente iguais. Aqui não, aqui já vai haver a diferenciação de uma região anterior, com cefalização, cabeça e tudo, e de superfícies dorsal, que deve estar protegida contra a luz ou contra predadores, e ventral, que é aquela adaptada para rastejar no substrato. São animais acelomados, e essa condição acelomada considerou-se durante muito tempo que fosse primitiva. Hoje há alguma polêmica com relação a isso e acha-se que talvez os animais acelomados, assim como os pseudocelomados, né, todos eles tenham, na verdade, regredido a partir de uma condição ancestral celomada. Isso é meio estranho falar, mas a tendência atual é realmente considerar isso. E as formas parasitas, como eu falei, estão muitíssimo bem adaptadas ao seu hábito de vida.
Eles apresentam, então, epiderme glandular e ciliada, e abaixo dessa epiderme, camadas de musculatura circular, longitudinal, entre elas uma musculatura com fibras ora orientadas para um lado, ora orientadas para outro, seria a musculatura oblíqua ou diagonal, que permite que o animal se torça. E, além disso, o achatamento do corpo é promovido por uma musculatura dorso-ventral bastante desenvolvida, preenchendo completamente os espaços internos, exceto, obviamente, a luz do intestino e tudo, mas preenchendo todos os espaços entre as camadas musculares e o tubo digestivo. Vai haver um parênquima bastante frouxo, mas com células dispersas aí, que impede que haja, então, uma cavidade corpórea que seria um celoma ou um pseudoceloma. Por isso, esses animais apresentam um corpo maciço. Vejam, todos esses espaços aqui preenchidos por esse parênquima. E só recapitulando, a epiderme glandular, abaixo dela faixas de musculatura circular, longitudinal, a oblíqua estreita entre elas, e logo abaixo disso, então, um parênquima preenchendo completamente esse espaço interno do corpo ao redor do tubo digestivo. Com relação à excreção e osmorregulação, a excreção, na verdade, ela ocorre principalmente por difusão, principalmente em formas aquáticas. Mas a osmorregulação é sempre algo bastante importante para esses animais não adquirirem água a partir do meio externo ou não perderem água para ele. E isso vai se dar por protonefrídeos. Esses protonefrídeos são do tipo células-flama. Então, acredito que vocês devam se lembrar que a característica de protonefrídeos, que a ultrafiltração, ou seja, a produção da urina primária e a reabsorção seletiva até a elaboração da urina final, tudo isso ocorre numa única estrutura, que é o protonefrídeo. E eles podem ser do tipo solenócitos, células-flama, bulbo-flama, dependendo do formato dessas células e da quantidade de flagelos. Então, à medida em que esses flagelos batem, os fluidos que preenchem todo aquele parênquima atravessam essa estrutura e aqui eles vão ser meio que filtrados, de maneira que todos os resíduos serão retidos e encaminhados ao longo desse duto e que vai formar a chamada urina primária. Só que ao longo do duto vai havendo reabsorção de diversas substâncias que não deveriam ser eliminadas, assim como secreção ativa, muitas vezes, de outras que têm de ser eliminadas, de maneira a modificar esse filtrado que foi produzido aqui, produzindo a urina final. Isso vai estar organizado, então, em dois canais bastante ramificados, com aqui as células-flama, que se estendem ao longo do corpo desses animais. O trato digestório é incompleto, ou seja, assim como ocorria em cnidários, que nós vimos antes, vai haver boca, vai haver uma cavidade digestiva, que nesse caso aqui, inclusive, vocês vão ver que pode ser bastante ramificada, mas não há ânus, de maneira que os resíduos da alimentação devem ser eliminados pela própria boca. E a respiração e a circulação vão ocorrer principalmente por difusão, e isso facilitado pelo formato de corpo achatado. Então, se o animal é bastante achatado, nenhuma superfície dele, nenhuma célula dele está muito longe do meio externo. Isso auxiliado também pelo intestino ramificado, como a gente vai ver, e por esse fluido que preenche todo aquele parênquima que preenche o corpo desses animais. Então, a respiração, ou seja, a captura de oxigênio e a eliminação de gás carbônico, se dá diretamente por difusão das células até o meio externo. E, do mesmo jeito, a distribuição de nutrientes e de gases e tudo vai se dar por difusão através desse fluido que preenche o parênquima no corpo dos animais. O sistema nervoso é tipicamente em escada de cordas e é o primeiro grupo em que isso aparece. O que é esse sistema nervoso em escada de cordas? Ele está presente em praticamente todos os grupos animais a partir daqui. Vejam, vai haver um cérebro, que normalmente apresenta dois gânglios, um par de gânglios cerebrais, e aí vão partir cordões nervosos de cada um desses cérebros. Esses cordões vão ser unidos por comissuras ao longo do trajeto, dando o aspecto realmente de uma escada de mão, de uma escada de cordas. Então, esse sistema nervoso em escada de cordas, esse é o nome técnico que é usado
para praticamente todos os grupos animais, ou a grande maioria deles, pelo menos. Então vejam aqui, ó, os gânglios cerebrais, vai haver projeções para a parte anterior, porque essa região anterior em animais bilaterais concentra uma grande quantidade de órgãos sensoriais, que nós vamos ver na sequência, mas de cada um desses gânglios cerebrais vai partir um cordão nervoso ventral que se estende ao longo de todo o corpo do animal, está aqui representado em cinza escuro por baixo do intestino, e vocês veem que ao longo do trajeto vai haver as comissuras unindo uma parte à outra, dando esse aspecto de escada de mão. Com relação aos órgãos sensoriais, acho que vocês todos já viram o desenho de uma planária, ela é meio vesga, né? Ela apresenta um par de ocelos na região anterior, que estaria aqui, cuja função é a detecção de luz, ela não é capaz de formar imagem. Além disso, vai haver mecanorreceptores e quimiorreceptores, localizados principalmente nessa região, que são as chamadas aurículas, mas também vai haver células sensoriais distribuídas por todo o tegumento ao longo de todo o corpo do animal. Com relação à reprodução assexuada, as planárias são muito famosas pela reprodução assexuada, inclusive experimentos bem bizarros aí que vocês veem relatados em livros, que vai se dividindo a cabeça da planária longitudinalmente ao meio e vai se formando meio que um buquê de planárias. Então, uma única região posterior, uma única cauda, com múltiplas cabeças ali, dada a grande capacidade de regeneração desses animais. Agora, além disso, vai haver reprodução sexuada, e para a reprodução sexuada, a maioria dos plateumintes é hermafrodita. Sendo que vai haver fecundação cruzada. Fecundação cruzada significa que os dois indivíduos transferem espermatozoides um para o outro. Então, ambos saem fecundados. E o desenvolvimento é direto, ou seja, não há larva. Isso nos animais de vida livre. E tem muitas exceções, principalmente para as formas aquáticas. Nas formas parasitas, vai haver geralmente larvas e hospedeiros intermediários. Então pode haver várias formas larvais com hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, como inclusive a gente vai ver nos ciclos de vida dos parasitas. Então aqui um esquema mostrando a cópula de duas planárias. Elas justapõem a região genital e transferem espermatozoides uma para a outra. Depois, cada uma delas sai fecundada, vai pôr casulos com ovos, e aí desses casulos ou desses ovos já eclodem jovens, portanto, sem que haja uma forma larval. Mas, repito, há exceções a esse padrão dentro do grupo. Então, a primeira das classes, a classe turbelária, que, conforme eu já disse, é um grupo não monofilético, ou seja, um grupo não válido, porque ele abrange diversas linhagens independentes de plateumintes. Então, todas elas, ou a grande maioria pelo menos, são formas de vida livre. Há algumas parasitas e há outras que são comensais, ou seja, que vivem associadas a outros organismos, mas sem os prejudicar e ganhando algum benefício com isso. Eles são, na maioria, aquáticos, sendo que muitos são marinhos, mas também há muitas espécies de água doce. E também há formas terrestres. Essas formas terrestres vão viver em ambientes úmidos, então no folhiço, debaixo de pedras, geralmente têm hábitos noturnos, então tudo para reduzir a perda de água por transpiração. Vejam aqui exemplos de dois turbelários. Esses, vocês reparem que não tem a região anterior diferenciada, não tem uma cabeça diferenciada, são chamados policladídeos, são muito comuns em ambiente marinho. Os outros são, aqui um representante seria uma planária, um tricladida. Vejam que os nomes policladida e tricladida se referem ao número de ramos do tubo digestivo, do intestino. Então os tricladida têm 3 ramos e os policladida têm múltiplos ramos. Com relação então ao trato digestório, como eu já falei, ele é incompleto. E vejam, tricladida, as planárias, com 3 ramos, conforme eu acabei de dizer, um ramo anterior do tubo digestivo e 2 ramos posteriores. A boca ela fica na extremidade de uma faringe e isso é eversível para fora do corpo. Então, quando o animal detecta a presença de algum alimento, ele detecta isso através principalmente de quimiorreceptores nas aurículas, ele se desloca até esse alimento, põe-se sobre ele e everte a boca. Ao everter a boca, então, ele sobre o alimento,
A boca sendo evertida, todo esse pedaço, ele vai sugar o alimento e esse alimento vai preencher, então, os ramos anterior e posteriores do intestino. E com isso, então, vai haver digestão. Essa digestão inicia-se extracelularmente e é concluída por fagocitose dentro das células. E o fato desse intestino ser extremamente ramificado faz com que cada célula do corpo esteja próxima ao tubo digestivo, de maneira a poder receber os nutrientes. Então, eliminando a necessidade, aí, entre aspas, de um sistema circulatório. Aqui, começando a falar dos parasitas, a primeira classe, Tremátoda, todas as classes agora são exclusivamente parasitas. Sendo que os trematódeos são principalmente de vertebrados nas formas adultas. Vocês vão ver que as formas larvais parasitam outros animais, geralmente moluscos. Então, dentre as adaptações à vida parasitária, nós temos ventosas e ganchos para adesão ao intestino do hospedeiro e, além disso, uma extraordinária, uma imensa capacidade reprodutiva, tanto pela produção de um grande número de ovos, quanto porque cada ovo, como acontece aqui no caso do xistossoma, de cada ovo eclode uma larva que se reproduz assexuadamente muitas e muitas vezes, dando um crescimento exponencial no número de indivíduos infectantes que depois sairão para o ambiente para procurar hospedeiros definitivos. Então a esquistossomose, que é a doença mais conhecida causada por um trematódio, o Schistosoma mansoni, e que é um flagelo no Brasil, inclusive, em diversas regiões tropicais. Os adultos, eles vivem nos vasos dos mesentérios intestinais. Então, eles vão ficar dentro do intestino, nos mesentérios. Eles são dimórficos e dioicos. Então, a fêmea é muito maior e o macho é menor, mais fino e vive alojado dentro de um canal da fêmea. O resultado é que os dois estão sempre juntos. Então, a cópula é contínua. Sendo contínua a cópula, também a produção de ovos vai ser. Esses ovos apresentam uma projeção, meio que um bico, digamos assim, que é usado para perfurar a parede do intestino e cai dentro do intestino, de maneira que ele é eliminado nas fezes. Sendo os ovos eliminados nas fezes, se estas caírem em meio aquático de água doce, eclode uma larva livre-natante ciliada, que é o miracídio. E esse miracídio penetra pelo tegumento de um caramujo, geralmente um planorbídeo. Dentro do caramujo, o miracídio vai atravessar vários estágios do ciclo de vida dele e vai se reproduzindo assexuadamente, de maneira que, para cada miracídio que entra dentro do caramujo, são milhares e milhares e milhares de cercárias que saem depois, que são produzidas por reprodução assexuada e saem. Essas cercárias vão ficar dentro da água e se algum humano entrar nessa água com a pele desprotegida, elas atravessam sem qualquer problema a pele de humanos e vão cair na circulação. Então, a partir do momento que elas entram dentro do corpo de um humano, elas vão pelo sistema sanguíneo até os vasos hepáticos, onde se instalam os juvenis, destruindo, portanto, o fígado da pessoa. E o adulto, ele pode viver ou nos próprios vasos hepáticos ou então nos mesentérios intestinais. Com relação à profilaxia para essa doença, ou seja, como evitar essa doença, há algumas medidas que poderiam ser tomadas, que ajudariam a reduzi-la. Em primeiro lugar, saneamento básico para interromper o ciclo aqui. Ou seja, o ovo que foi liberado nas fezes não atingiu a água para liberar o miracídio. Uma segunda coisa seria o tratamento de doentes, de maneira a reduzir ou acabar completamente com essa liberação de ovos nas fezes. E a terceira coisa, que acaba sendo, digamos assim, uma coisa que nos soa mal até, que parece meio maldade, mas o fato é que o caramujo, ele é uma etapa vital do ciclo de vida do xistossoma. Se nós acabarmos com o caramujo, acabamos também com o ciclo da doença. Claro que sempre tem todo o lado ético e tudo de você estar atacando uma espécie, combatendo um outro animal. Mas o fato é que isso interrompe o ciclo de vida do xistossoma.
Com relação ao céstoda, outra classe de plateumintes, uma classe extremamente modificada. Esses animais, toda a epiderme deles é sincicial, ou seja, é simplesmente as células elas encontram-se mescladas mesmo, mas a ponto delas estarem emendadas, serem contínuas. O citoplasma é contínuo de todas as células e os núcleos mesmo estão abaixo de uma membrana basal e protegidos das enzimas do hospedeiro. Então esse animal vai viver dentro do intestino de humanos e de outros animais e dessa maneira os núcleos das células epidérmicas estão protegidos das enzimas digestivas. Além disso, esses animais, então, que são exclusivamente parasitas também, assim como os trematódeos, eles não apresentam o trato digestivo. Então, não há nenhum resquício de boca, intestino, ânus, nada. Todos os nutrientes deles, eles vão absorver através desse tegumento especializado diretamente do intestino do hospedeiro. Então, eles estão lá dentro do intestino em contato direto com os alimentos que aquele hospedeiro ingeriu e depois que ele digeriu quimicamente. Então, os nutrientes já estão disponíveis ali. E o resultado é que esses nutrientes penetram pelo tegumento dos cestódios. Além disso, dentre as adaptações à vida parasitária, nós vemos diversas formas de ventosas e ganchos para penetrar entre as microvilosidades intestinais e o animal se fixar realmente de maneira muito firme. Sendo que esse animal apresenta essa região anterior, que é o chamado escólex, com essas estruturas de adesão, depois vai haver um curto colo, e aí vai haver uma série de segmentos iguais, a chamada estrobilização. Cada segmento é uma proglótide, e esses animais podem atingir muitos metros de comprimento, e essas proglótides ficam todas enroladas dentro do intestino do hospedeiro. As proglótides reproduzem-se entre si, e dessa maneira, as proglótides fecundadas, que são as mais velhas e que estão na parte mais posterior do animal, elas transformam-se em sacos de ovos, algumas vezes com milhares de ovos dentro. Essas proglótides são eliminadas nas fezes e isso vai então contaminar um hospedeiro intermediário para dar continuidade ao ciclo. Então, há a região anterior, que é o escólex, e depois há essa série de proglótides, cada qual, então, sendo fecundada e liberada nas fezes posteriormente. E aqui os ciclos de vida de um parasita humano, e depois a gente faz comentários sobre outro, de cestódios. A tênia saginata, chamada tênia do boi ou solitária do boi. Os adultos, pelo escólex, estão presos à mucosa intestinal. Vivem dentro da mucosa intestinal, então, totalmente enrolados, muitos e muitos metros aqui, totalmente enrolados dentro do hospedeiro, do intestino do hospedeiro. Se eles estão enrolados desse jeito, as proglótides, elas acabam estando em íntimo contato uma com a outra, de maneira que as proglótides que apresentam protandria, que inicialmente são masculinas e depois se transformam em femininas, elas vão estar todas dobradas e proglótides masculinas vão fecundar as femininas que estão na região posterior do corpo. Essas femininas, então, degeneram todos os sistemas internos que elas possam ter e transformam-se meramente em sacos de ovos, as chamadas proglótides grávidas. Essas proglótides grávidas, então, elas vão ser liberadas nas fezes e, havendo, então, essa larva encapsulada nas fezes de um hospedeiro, ela pode contaminar a grama e ser ingerida pelo gado bovino. Ao ser ingerida pelo gado bovino, a larva eclode, é uma oncosfera, e essa oncosfera migra para a musculatura estriada do boi, onde ela se incista, formando os chamados cisticercos. Só que vejam, o que nós comemos do boi é exatamente a musculatura estriada. Então, se os cisticercos estiverem presentes nessa musculatura, nós vamos ingeri-los e vamos adquirir solitária. Isso é visível, esses cisticercos são visíveis, eles são relativamente grandes e realmente a olho nu dá para perceber se uma carne está contaminada ou não. Mas o fato é que se alguém comer uma carne contaminada por cisticercos, então essa carne crua ou mal passada, né, porque se ela for bem passada o cisticerco é destruído, o que vai acontecer é que
esse cisticerco se desinvagina, então essa parte anterior que está invaginada para dentro, ela everte, dá origem a uma proglótide, e essa proglótide, dá origem a um escólex, e esse escólex já se fixa no intestino e começa a produzir proglótides, de maneira que a pessoa adquiriu a solitária. Para evitar isso, o que pode ser feito? Saneamento básico para cortar esse pedaço e impedir, portanto, que os ovos eliminados nas fezes cheguem ao gado. Além disso, tratamento de doentes também para eliminar a produção de ovos. Controle sanitário do gado, para que a carne do gado realmente não esteja contaminada. E, além disso, cozinhar muito bem a carne, porque dessa maneira, mesmo que ela esteja contaminada, os cisticercos vão ser mortos. Agora, essa é a tênia do boi. Além da tênia do boi, certamente vocês já ouviram falar da tênia do porco. A tênia do porco é a tênia solium. E ela é muitíssimo mais perigosa que a tênia do boi. O processo é basicamente o mesmo. Só que a única diferença é que, no caso da tênia solium, se o humano comer os ovos, ao invés de comer os cisticercos, mas se o humano comer os ovos, ele vai exercer o papel do boi. Ou seja, cisticercos vão se formar na musculatura estriada do humano. Se for na musculatura estriada simplesmente, nem causa tantos problemas assim, ou pelo menos é menos mal, digamos. Mas os cisticercos podem se instalar no cérebro também. E aí caracteriza uma doença chamada cisticercose. E dependendo da área do cérebro atingida pelos cisticercos, vejam, eles são inertes, eles não fazem nada. Mas a simples presença deles no cérebro pode causar problemas muito sérios. Então, dependendo da região cerebral atingida, pode haver perda motora, perda sensorial, perda de consciência ou qualquer coisa. É uma questão meramente da área do cérebro que está sendo atingida. Era isso que eu tinha para falar de plateumintes para vocês. Então, agradeço e peço que continuem conosco para as próximas aulas.